Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo o Duarte Pita Negrão, que é a pessoa mais versátil em termos de gostos e das mais cultas que conheço. Isto porque é interessado e tem uma memória invejável. Trabalhámos juntos no café da manhã, onde o Duarte hoje é produtor, portanto acorda de madrugada, o que não favorece a memória que acabei de gabar. É que eu estava a pensar, estás a descrever-me há muitos anos, acho eu, que eu não tenho memória absolutamente nenhuma. Assim, eu não tenho memória desta pessoa. Sou a Mariana. Olá. Trabalhámos juntos. Olá. O Duarte odeia banana, nem o cheiro, se puder até evita pegar no saco das compras. Sim, porque tem de comprar, já que tem 2 filhos pequenos. Só por curiosidade, qual é a tua fruta favorita? Kiwi. Eu sei, tem potássio também. É saudável? Sim, adoro kiwis. É fruta, também adoro manga, adoro papaya menos, mas manga, assim de repente não lembro de muitas. É só banana que é um problema. E banana coentros? é um problema, por exemplo, também não adoro morango. Ok. O cheiro é muito doce, graças a Deus não bate certo com o sabor, mas não. Tudo muito doce, tudo que é muito intenso, não obrigado. É como os coentros que sabem a sabão, não é? Que horror, que horror. Coentros sabem tanto a sabão. Nós já dissemos isso na rádio e o Duarte não é verdade, o único. Eu único. recebi mensagens a dizer: finalmente descobri que há gente como eu. O Duarte joga Dungeons and Dragons e já apanhei referências a este jogo em vários livros. Em poucas linhas, o que é o Dungeons and Dragons? Eu gostava de dizer que já não jogo tanto como devia. Não, o jogo é um jogo de roleplay em que não há propriamente, não há um tabuleiro. É como se fosse um jogo de tabuleiro, mas sem o tabuleiro, em que te dão uma personagem, tu crias uma personagem, tens características dentro dessa personagem que te permitem realizar determinadas tarefas. Por exemplo, mas não é de computador, tu juntas-te com as pessoas. Tu inventas uma personagem e encenas essa personagem. É potencialmente muito cringe. Mas quê? Cringe. Cringe, sim. Ok, vergonha alheia. Sim. Cria muitos momentos. Imagina, tu tens a tua personagem tem características de ladrão, por exemplo. E queres entrar numa sala, tens que rolar dados para ver se consegues fazer aquilo. Se tu és um ladrão e és proficiente nessa atividade, tens mais possibilidade de conseguir fazer essa tarefa. E pronto, e a narrativa vai sendo inventada à medida que o jogo vai jogando e toda a gente participa. É um bocado caótico. Eu não tenho tempo para jogar hoje em dia Dungeons and Dragons e joguei pouco, mas é um exercício de trabalho de grupo, é muito agir e exercício de imaginação super engraçado. Quem ganha? Ganha quem... Não há propriamente um ganhar. Quer dizer, imagina, nós somos um grupo que vai numa aventura e há uma pessoa que está a controlar a nossa aventura. Essa pessoa vai-nos dando pistas, vai-nos dizendo o que é que nós temos que fazer. Há jogos que duram 2 anos. É uma normalidade. Não é uma ação. Uma ação leva 3 horas, 2 horas. Não, ninguém, supostamente é daquelas coisas, ganha toda a gente, ganha quem se diverte. Ora bem, é justo. Mas é giro porque já de repente há referências em livros porque aquilo foi, porque o Dungeons and Dragons, por viver do imaginário, foi beber a muito folclore, a muita ficção, muita folclore, muita fantasia, desde coisas de Tolkien a outros universos também. Okay. Os maus são quase sempre tipo trolls e essas coisas. Tá bem. Gnomos. E tu podes ser um mau. Podes ser mau e tu podes escolher de várias raças, normalmente nos jogos. Agora está a ser revisto por causa da cultura do politicamente correto, mas tu podes escolher raças, sim. Ser mau é diferente, porque isso vai mudar muito a forma como a aventura progride. Mas sim, pode ser mau. Ok, então pronto, assim a próxima vez que virem uma referência do Dungeons and Dragons já tenho aqui um cheirinho para quem não conhece. O Duarte, além disso, faz stand-up, já é várias vezes a cabeça de cartaz e bem merecido, é um ótimo humorista, adora banda desenhada, adora anime, o Naruto, adora ler. É dos meus amigos com quem eu mais gosto de falar de livros e mesmo que com escolhas diferentes temos vários favoritos em comum. Pois é. Tens 2 filhos pequeninos e acordas de madrugada, mas ainda vais lendo. Vou lendo, leio muito no Kindle à noite. Muitas vezes. Eu até tive uma renovação de leitura forte com o nascimento do meu primeiro filho, que só adormecia ao colo no marsúpio. E eu passava, ele ficava no marsúpio e ele estava a dormir no meu peito e eu ficava a ler no Kindle. Também fiz isso, sim. Bom, és versátil nas tuas escolhas, mas vamos já para um dos teus favoritos que também me ofereceste nos anos e foi para a minha prateleira dos favoritos: To Kill a Mockingbird. Matar o que te via, da Harper Lee.
É verdade, é espetacular, não é? Sabes que a Filipa Galrão, na temporada passada deste podcast, no número 37, convido a ouvirem a conversa com a Filipa, que também escolheu o Mataram o que Te Via, que foi prémio Pulitzer em 1961. Podes matar todos os corvos, não mates o que te via. E ela lá. escolheu porquê? Porque gostou muito, escolheu como um dos favoritos Então dela. foi o mesmo motivo que eu escolhi. Ouça a conversa da Filipa. Fica atalhado. Não, e tu ofereceste nos anos a edição especial e tudo, porque já fez uma data de anos e ofereceste uma edição especial e adorei o livro. É muito giro. Eu acho que é um livro especial. Pertence a um rol de livros especiais que às vezes uma pessoa lê e depois guarda na memória. O Where the Crawdads Sing, Lá onde o vento chora. Lá onde o vento chora. Que título em português, estou infeliz. Pois é, também já é da Delia Owens, já falei também sobre esse livro. É muito giro. Também tem um cantinho especial. Eu acho que são livros. Eu estou a ler agora As Aventuras do Huckleberry Finn, que são livros que têm uma cadência nostálgica que é difícil de explicar. Porque eu não sei bem. Eu nunca vivi propriamente aquilo, mas há qualquer coisa da velocidade a que os dias passam no To Kill a Mockingbird, nas tardes em que eles nada fazem, que me dá... É uma nostalgia esquisita, é quase como se eu estivesse de férias no verão em Santo André com a minha família. Não sei explicar muito bem. Depois é uma mensagem que é trágica, não deixa de ser trágica porque o Atticus Finch não consegue fazer o que quer fazer. O protagonista, sim. Não consegue salvar o réu, mas por motivos de racismo, não é? Vamos só aqui situar. Isto passa-se em Maycomb, que é uma pequena cidade imaginária do Alabama. É anos 30, 40? Isto é, sim, 40, por volta 50, disso, um bocadinho depois, sim. Isto foi escrito em 1960, é durante a Grande Depressão. Ok, eu achei que era anterior. É um bocadinho depois. E fala no crescimento da John Louisa Scout, que é a alcunha dela. Cresce numa sociedade racista e ela é a protagonista rebelde, criada com o irmão, o Jem, e o pai, a grande personagem, Atticus Finch, é o pai deles, que é escolhido então como advogado para defender um caso de um homem negro acusado injustamente de abusar sexualmente de uma mulher branca. Sim. E pronto, e o tema é Que racismo. nós depois percebemos que realmente é uma acusação provavelmente falsa. É falsa, mas eu não sei se alguém vai ler. Fazemos spoilers, não fazemos spoilers. É indiferente. Não fazemos spoilers. Ok, então é indiferente o que é que eu vou dizer. Pronto, mas este livro hoje em dia, à luz dos dias de hoje, tem muitas questões. Tem uma questão engraçada que tem o complexo do White Savior. Sim, do Salvador Branco. Sim, o Salvador Branco é que está a resolver os problemas da sociedade racista. Que, atenção, não é errado quando tu tens um elemento que está na balança do poder tentar ajudar a recalibrá-la, não é? Não está errado. Não deixa de estar lá. Mas o que eu gosto mesmo no livro é a leveza com que é tudo abordado. Depois o assunto é muito sério. E abre-te os olhos para outra literatura. Abrimos os olhos para outra literatura do género. Li mais Maya Angelou depois disso. Li de uma escritora chamada Rennie Lodge, acho eu, que chama-se o livro Why I No Longer Talk to White People About Race, que é um livro... Será que está traduzido? Não tenho a certeza. Como é que chama a autora? Acho que se chama Rennie Lodge, não faço ideia se é assim que se diz. Eu depois ponho isto aqui no descritivo da conversa. Ela é uma pensadora e teve um artigo num blog que foi Why I No Longer Talk to White People About Race, que é um título provocante, naturalmente provocante. Porque é que já não falo com as pessoas brancas sobre raça? Exatamente, porque são pontos de partida super diferentes. E depois ela vai falando, todo o livro desconstrói um bocadinho isso, que não deixa de ser um título, é só um título, mas é muito interessante. Isso também foi um abre-olhos, e eu acho que começou com o To Kill a Mockingbird da Harper Lee. Sabes que este livro é engraçado dizer isso porque, pronto, a personagem é muito especial. O Atticus Finch, acho que é daquelas personagens que não nos esquecemos. Ele é um homem inteligente, é apologista do pensamento crítico, da justiça, da empatia e da honestidade. Portanto, são qualidades que ele passa aos filhos. Só que a história é vista no ponto de vista da rapariga de 6 anos. Era o que eu ia dizer também. Vai crescendo, traz a tal inocência e pureza da miúda de 6 anos. Naturalmente o Atticus não seria nada disto. Ora bem. Ele há de ser um conjunto de outras coisas que nós nem sabemos a motivação dele realmente nestas coisas. Só sabemos que ela o vê assim. E isso deixa. Eu acho que é bonito ao mesmo tempo, que é a inocência com que os nossos filhos nos olham. Já para não dizer uma coisa, que é os nossos filhos nunca nos conhecem e nós nunca conhecemos realmente os nossos pais. Porque eles têm todo um rol de características diferentes. Fora e dentro de casa. Sim, e nem na adolescência deles. Tipo, eu vejo muitas vezes com os meus pais, quando eles conversam da vida deles anterior à minha existência e à do meu irmão, eu digo: como assim vocês chegam à noite e bebiam copos? Não, vocês chegam a seca. Exato. Mas é isso, há a tal crítica que diz isso, que a Harper Lee, portanto, que a Matar o que Te Via é um livro sobre o racismo, mas não é, na verdade, o mais correto nesse sentido, porque um livro sobre o racismo devia dar voz aos
aos negros, e Claro, aqui à minoria, é neste mais caso. a que tu disseste muito bem, é mais mostrar que há brancos que são bons e que se preocupam e que querem. É o White Savior Complex. Pois, o complexo do Salvador Branco, é giro o termo. É. Sabes uma curiosidade, pronto, mas este livro é muito especial e continuamos a recomendar, também é dos meus favoritos. A Harper Lee, ela chama-se Nell Harper Lee, nasceu em 26 e morreu em 2016, e Nell é Ellen ao contrário, que é o nome da avó, foi uma homenagem à avó. Ah, foi? Sim, e ela era tratada por Nell, só que depois Harper Lee foi o pseudónimo, e então, escolhido por ela, não é um nome artístico, e Harper é o nome do pediatra que salvou a vida da irmã dela. Ok. Na vida real, Sim, portanto, ok, certo. são homenagens. Que giro. E Nell ser Ellen, ao contrário, que era o nome da avó. Eu adoro estes pormenores. Acho graça. É super infantil ao mesmo tempo, não é? Eu digo, vou virar ao contrário. Ninguém vai perceber. Mas fica Nell. É giro. E ela foi outras curiosidades giras sobre esta autora. Ela ajudou o amigo próximo, Truman Capote, na pesquisa para o livro In Cold Blood, A Sangue Frio. Que eu nunca li, tenho lá em casa, mas nunca li. E ela ajudou na pesquisa, na vida real, eram muito amigos. E no Matar o que te via, há uma personagem que é o amigo dos miúdos, o Dill, que regressa todos os verões. Sei, perfeitamente. É inspirado no Capote. Ah, é? É. Que giro. Muito giro. Porquê? Porque ele era um amigo. O dele que eram tangas, que no livro eram. Já não me lembro bem. Era sempre pais ricos ou a família rica, ele inventava muita coisa. Era tipo aquele. Porque tu, quando vens só para passar o verão com umas pessoas, quando só estás naquele bocadinho com as pessoas, tu podes ser o que tu quiseres. E ele meio que inventava. Eles nunca vão confirmar. Isso é muito lisonjeador para o Truman Capote. Não, eu acho que sobretudo é uma criança. Se tu pudesses reescrever toda a tua história, as pessoas te reconhecessem não na luz comum que te veem, se tu pudesses inventar uma parte de ti, o que é que tu reinventavas, não é? Neste caso, às vezes o pai dele era rico, ou a mãe dele tinha um namorado rico, ou uma coisa qualquer, que lhe dava um carro, não sei, não lembro, já não me lembro. Já não lembro bem, mas era uma personagem gira, era engraçado, era muito divertido o dele. Olha, aqui para acabar, outra curiosidade que eu achei o máximo, que a Harper Lee, pronto, ela chegou a estudar Direito durante uns anos, depois parou a um semestre de acabar o curso, para desgosto do pai, desistiu, queria era mesmo Coitadinha, escrever. espero que ela se safe. Exato. Trabalhou numa livraria, numa empresa de reservas de voos, escrevia nos tempos livres e então publicava já alguns contos longos, depois arranjou um agente, que ficou amigo dela, e então os amigos juntaram-se, eu acho esta história muito querida, os amigos dela juntaram-se, deram-lhe um ano de ordenado e disseram, tens um ano fora do teu emprego para escreveres o que quiseres. Feliz Natal. Foi um presente de incrível. Natal. Não é massa? Isso é espetacular. Adoro esta história. Isso é muito, muito giro. E pronto, então lá lançou Mataram o que te via. Anos depois saiu o Vai e Põe uma Sentinela, que é a Go Set a o Go Set a Watchman. É, que diziam que era sequela, mas na verdade foi porque, se bem que são com os personagens crescidas, mas afinal foi escrito antes. Ok, certo. Novo livro, All My Friends Are Superheroes, do André Kaufman. Todos os meus amigos são super-heróis. Eu estive aqui a ver, acho que há uma tradução, mas é tipo Leia do Brasil. Mas o que tem online dá para comprar em quem não quiser ler em inglês. É um livro, é uma novela, que é mais do que um conto, menos do que um romance. Isso é pequenino. É pequenino, é um ótimo presente. Lê-se numa tarde, lê-se num voo. Sim, e o Duarte ofereceu-me, é um ótimo presente e eu também quero oferecer. Adorei, aliás, emprestei o meu, ainda não me devolveram. Luís Franco Bastos. Eu adoro esse livro. Esse livro eu já estava em Paris na altura e fui comprá-lo à Shakespeare & Company. Não sei, uma livraria? Pronto, é uma livraria, sim, que é muito gira, que é muito. Assim, está atolhada de livros, mas cheia de escadotes. Mas nem encontras. Eu acho isso muito para as fotografias, mas depois na realidade não encontras os livros que queres. Sim, talvez. E eu lembro, quando comprei, a senhora que estava olhou para mim e disse assim: isto é muito bem feito, isto é dos meus livros preferidos. Nunca me esqueci disso. Ela trabalhava lá? Trabalhava, a senhora que trabalhava lá. Que giro. E li, realmente é muito giro, porque tem uma visão super única das pessoas, que é, tu chegaste a ler. Sim. Pronto, o livro o que faz é, agarra numa característica que uma pessoa tem e de repente essa característica é o superpoder da pessoa. E toda a gente tem superpoderes menos o narrador. O que não deixa de ser engraçado, que é nós olhamos para nós sempre como menos do que os outros. Em alguns casos, naturalmente. Um bocadinho síndrome do impostor. Mas Sim, mas é muito comum. Mas aqui, por exemplo, vamos dizer, eu tenho um amigo que tem a mania de corrigir pequenas coisas. Tu dizes uma coisa e ele corrige. Tu dizes uma coisa e ele corrige. Era o character. Eu chamava-lhe o character. E ele, todas as características, as pessoas à volta dele têm pequenos super-heróis. E é engraçado porque ele é uma história de amor com uma mulher que é É perfeccionista. Que é perfeccionista. E tudo o que ela faz perfeitamente.
Que é muito engraçado. E Com depois- perfeição, na verdade. E depois aqui, não estragando a história, mas o que ele diz é que o ex-namorado dela, que foi ao casamento deles, hipnotizou-a e tornou o protagonista invisível aos olhos dela. A história é muito engraçado. giríssima. É muito giro. E é giro como porque tu começas a pensar, ao ler este livro, começas a pensar nos teus amigos que superpoder darias aos teus amigos, não é? Há o Homem Impossível, há o Daqui a Pouco, há a Pilha de Nervos, há tudo superpoderes. Para mim o melhor é a Someday, que ele teve uma namorada que era a Someday, que era espetacular. Que era qualquer dia. Um dia destes. O poder dela era sempre que ela dizia Someday, infelizmente ficava mais pequenina. Então era tipo, vais fazer não sei o quê, someday, e ficava cada vez mais pequena. Até um dia em que ficou na palma da mão dele e disse assim, will I ever see you again? E ela diz someday e desapareceu. É muito giro. Que giro. Mas é um livro super sweet, não é um livro, não é uma daquelas obras literárias, um magnum opus de alguém que uma pessoa olha e diz, não, isto sim, trabalho literário que aqui está, não. É muito giro só. Não, e mesmo quem acha que não seja fã de super-heróis, não é um livro de super-heróis. Não tem nada a ver. É uma história de amor, é só querido. Sim, é uma metáfora, uma analogia para os nossos amigos. É muito giro, vale a pena. Tem imenso coração, parece-me. Tem imenso coração, é ótimo. All My Friends Are Superheroes, é do Andrew Kaufman. Todos os meus amigos são super-heróis. Depois escrevo sempre no descritivo do podcast. O Andrew Kaufman, entretanto, é canadiano e escreveu outros livros que foram finalistas de prémios. Tem uns engraçados que é Waterproof Bible. Born Weird. São todos mais ou menos engraçados, são todos especiais. E The Ticking Heart. The Ticking Heart. O coração que bate. Acho que não vi. Não, e também há a Tiny Wife. Também é dele. Lembrei-me agora que é uma senhora que também não para de ficar cada vez mais pequenina. E agora eu fiz a associação com a Someday, que se calhar no meu cérebro ainda não tinha feito. E são todos muito especiais os livros. Ele tem uma visão um bocadinho surrealista da história, mas é quase sempre mais ou menos interessante. Boa, fica aqui a recomendação. E Andrew Kaufman, ele é escritor, film director, que eu nunca traduzo para português porque não é literal. Sim. E produtor de rádio, Eduardo Pita Negrão. Pois, coitado. Não, também não podia ser tudo bom, não é? É conhecido. Ele concilia várias coisas, esta é a mensagem que eu te estou a dar. Okay. É conhecido pelo género de fantasia, super-heróis, detetives com humor. E aqui lembrei-me do Jaime Bunda, do Pepe Tela, que é um detetive com muita graça, que está na conversa, se quiserem conhecer o Jaime Bunda, do Pepe Tela. Ana Sofia Martins, na conversa número 15 da primeira temporada, fala nisso. Outra coisa gira deste autor é que ele brinca que é o segundo melhor ou segundo mais famoso escritor da cidade onde ele nasceu. É porque a Alice Munro, que é Prémio Nobel da Literatura, é de lá. Acho graças. É de Wingham, Ontario. Outro livro. E eu tenho uma novidade. Este podcast, Vale a Pena, vai para o YouTube. Continua só sem vídeo, mas vou experimentar pôr no YouTube, para quem preferir. E já que tratei finalmente do YouTube, deixei lá uma entrevista em vídeo, que eu fiz há mais de um ano, com um autor inglês que eu não conhecia e quem me ajudou na pesquisa, qual Harper Lee ao Truman Capote, foste tu, Duarte, que me ajudaste. Estou a falar do Joe Abercrombie. Exatamente. Entrevistei-o. Quem quiser conhecer melhor este autor, é muito, muito giro, é muito interessante. Eu fiquei fã. E é fantasia, não é o meu género. Está então no YouTube. Pesquisem, não sei muito bem explicar, mas tenho lá uma página. Tu és uma pessoa mais tecnológica que eu Não conheço. sou. Vão ao YouTube e escrevam Mariana. Mariana Alvim. Vai aparecer. Joe Abercrombie, Comic Con, foi há um ano e meio, mas pronto. Então, o Joe Abercrombie escreveu imenso, escreveu a trilogia First Law, que o Duarte traz também como um dos favoritos, não é? The Blade Itself, Before They Are Hanged e Last Argument of Kings. Este não está traduzido, o Wook também tem os livros em inglês, mas já vamos aqui a uns livros dele que estão traduzidos. Mas tu adoraste o First Law, aliás, foi o que me impingiste a ler. Eu gostei muito do First Law. O First Law teve uma característica gira para mim, que eu tinha deixado de ler fantasia, não tinha grande vagar. E de repente vi uma entrevista qualquer do George R. R. Martin, do Game of Thrones, que disse que adorava, que alguém lhe perguntou, tipo, novos talentos de fantasia. E ele disse Joe Abercrombie. E eu na altura fui picar o Blade Itself. E o Blade Itself tinha até mais ou menos 80% de livro, é uma fórmula relativamente simples de fantasia. É um bocado violento, é um bocadinho mais dark, o humor é um bocadinho mais refinado, porque tem frases, tem tiradas extraordinárias. E as personagens são esquisitas, mas de repente nós não gostamos dos personagens e de repente começamos a gostar das personagens e de repente nós adoramos os vilões, que é uma coisa que eu adoro. E de repente eles não são vilões, são pessoas, têm camadas. E ali, mais ou menos, a 70-80% do livro, eu percebo que estou a ler uma coisa especial, um bocado diferente do que eu achava que era a fantasia, que era um bocadinho mais fantasia para adultos, não só pelo grau de violência, mas também, eu acho, pela profundidade que acrescenta. E o Abercrombie é isto, as personagens dele são
muito giras. Há personagens espetaculares. Ele tem uma personagem chamada Sandanglokta, que é um aleijado que foi torturado e agora tortura. Agora é torturador. E é hilariante o homem. Parece que és maluco. O homem tem super graça, mas ao mesmo tempo tem requintes de malvadez que é muito, muito engraçado. E todas as personagens dele são o Logan Nine Fingers, depois os nomes que ele dá às pessoas, o Stranger Come Knocking, um estranho bate à porta, o Logan dos 9 dedos. Logan Nine Fingers é espetacular. Então pronto, isto é a trilogia First Law. E aí mudou, e atenção, essa trilogia, o facto de eu a ler, que depois entretanto pertence a mais 3 dentro desse universo, que é The Age of Madness, que pertence a uma coisa chamada The Age of Madness, e ainda há 3 standalone, salvo erro. São 3 livros que não são trilogia, são sozinhos. Mas do mesmo universo, que isso é tudo o mesmo universo. Sim, então quem é fã, quem consegue ler inglês, leia todos, não é? Mas os 3 sozinhos que ele escreveu é o Best Served Cold, The Heroes e o Red Country. E o Best Served Cold tem tradução, isto é para young adults, ou seja, ele escrevia, como tu disseste, ficção para adultos, e ele tem uma filha adolescente e resolveu escrever para a filha, pensar na filha. Então espera, o Best Served Cold é para a vingança. Serve-se fria da Monza Carro Mercato. A vingança serve-se fria. Repara, cada um lê obviamente o que quer, mas em termos de posicionamento, sim. As 2 trilogias que tu referiste, The First Law e The Age of Madness, são para adultos. E depois escreveu para young adults, jovens adultos, Best Served Cold, A Vingança Serve-se Fria, e em Portugal está traduzido, e há parte 1 e parte 2. Pois, porque é enorme. É enorme e faz sentido ser enorme, mas pois eu estava a pensar e talvez seja. Estava a pensar se não é um bocado mais pesado, se não é um bocado pesado demais para young adults, mas não, até ok. Pois é, nós temos a mim que sim, pelo menos os meus filhos eu quero defendê-los, mas o meu filho de 16 anos já lê coisas. Não seria grave ler o Best Served Cold, parece. Eu dei-lhe A Vingança Serve Fria, eu dei ao meu filho. Mas é mais giro se tu conheceres todas as personagens que lá estão, porque há imensas que fazem aparições recorrentes. Mas eu ainda não consigo pô-lo a ler em inglês. Percebo. Mas aqui esta fica a recomendação, mesmo que não seja quem nos está a ouvir, não seja o seu género, isto é muito giro para oferecer até como presente a sobrinhos e a filhos e a amigos que gostem de fantasia. E aliás, o Duarte, a mim, eu que não sou do género de fantasia, puseste-me a ler, eu gostei imenso. Mas parei porque tinha outras coisas para ler. Aproveito só porque eu adoro, especialmente a primeira trilogia, acho espetacular. Gosto mesmo, acho que as personagens são muito bem construídas, e depois a criação do folclore toda à volta que ele cria, que para mim é uma das mais-valias destes universos, destes mundos, é a capacidade de me dar coisas para eu querer descobrir. Ou seja, eu vou além do livro. O Abercrombie faz isso muito bem, cria toda uma religião, as personagens são todas muito diferentes, o mundo é muito giro, é um bocadinho mal comparado, mas é um bocadinho, tem um bocadinho de Tolkien, não é? E há, paralelamente a este, há um senhor que faz isto, chamado Brian Sanderson, que escreveu, criou um universo chamado Cosmere, que tem perto de 20 livros neste momento. Uau. Ele acho que vai publicar cerca de 40, se nada lhe acontecer. Eu li os 20. Eles não estão relacionados, há uns que estão, há por exemplo 7 que são sobre as mesmas personagens, e nem sequer são nos mesmos planetas, mas eles estão todos muito ligados por algum motivo, e é super engraçado, é mesmo engraçado. E estavas a dizer há pouco, foi o Joe Abercrombie que te fez voltar ao mundo da fantasia. Reabriu os olhos um bocadinho para isso, sim. Brian Sanderson, eu vou escrever também aqui no descritivo The depois. Way of Kings é um livro muito engraçado, ele tem assim ele tem alguns muito giros. E depois inventa coisas, é tudo sempre fantasia, estamos sempre a falar de fantasia. Sim, é o teu género favorito, vá. Neste momento, sim. O Joe Abercrombie, voltando aqui à trilogia First Law e à Vingança Serve-se Fria, entre outros, ele era um aficionado de jogos de computador, o que influenciou a sua escrita. Claro. E foi engraçado porque quando ele já é pai, e então quando eu o entrevistei, falámos exatamente sobre isso. Como é que tu sabe-se publicamente que eras aficionado de jogos de computador, como é que geres isso com os teus filhos, não é? A eterna guerra de... Como é que ele faz? Vão ao YouTube ver a minha entrevista. Ok. É que eu agora fiquei curioso, é que eu tenho 2 filhos, como é que eu faço isto? Não, claro que os teus são pequeninos, mas sim, mas claro que é a guerra de todos os pais, gerir o equilíbrio. É a televisão no quarto e o pai está a trabalhar. O pai agora vai trabalhar um bocadinho. Vamos lá, mas às vezes para os meus filhos, às vezes não há esturras, tenho 3 rapazes cheios de energia, às vezes ponho os ecrãs à frente exatamente para ter paz. Tem que ser, mas pronto. Compreendo. Olha, e o Joe Abercrombie, ele trabalhava a fazer chá numa produtora de televisão e depois foi film editor, foi freelance, e como assim viu que tinha mais tempo livre, pegou numa história que tinha começado a desenvolver na faculdade, que é o The Blade Itself, o primeiro da trilogia First Law que tu referiste. Escreveu de 2002 a 2004, foi rejeitada durante 1 ano, esta obra, e em 2005 valeu-lhe um contrato de 5 dígitos. Portanto, Duarte, é mais uma mensagem para ti, de produtores que escrevem. Eu estou sempre a incentivar o Duarte porque é um talento. Ele escreve comédia e eu ouço-a, portanto sei aqui. Sei o talento. Eu quando morrer vais tu falar no meu funeral. Prefiro que sejas tu. Elogia.
Aqui para acabar, outro livro que tu me trouxeste, agora banda desenhada, é A 100 Bullets. Eu fui ver também a tradução 100 balas. É do Brian Azzarello, o americano, e do argentino e ilustrador Eduardo Risso. Eduardo Risso, exatamente. Isso também foi um livro. Eu li a banda desenhada quando era miúdo e deixei de ler. A vida encarregou-se. Eu comecei a ler livros um bocado mais que eu achava que eram clássicos. To Kill a Mockingbird, coisas mais desse género. Um bocado que eu acho que é cultura, não é? Estás a aprender. E larguei um bocado a banda desenhada e depois fui viver para o Chiado e morava ao lado de uma loja de banda desenhada. e fui lá um dia e disse: o que é que me aconselha? E ele aconselhou-me o 100 Bullets e eu comprei. E o 100 Bullets é uma espécie de uma história. Eu nem sei explicar bem o que é que o 100 Bullets é, porque é uma história, é noir. É detetives, mas não é detetives, é assassinos. É uma coisa muito, muito pulp e muito stylish ao mesmo tempo. É tudo muito estiloso, porque eles são personagens. A história é mais ou menos sobre um grupo de famílias que controla o mundo e elas, para as manterem regradas, para nenhuma ter mais poder que os outros, há uma família extra que não é uma família, na verdade, é um grupo de 7 assassinos. Que sempre que alguém sai do que é considerado a linha do aceitável, começa a ter um bocado mais poder, os assassinos metem-nos na linha. Claro que isto é sobre a corrupção dos assassinos, a corrupção das famílias, as coisas todas. E é tudo muito... Todos os assassinos, por exemplo, há um que é o... Eles têm todos um nome e depois um cognome. É tipo o Victor Ray é o The Rain, o não sei quantos é o Cole Burns é o The Wolf. É tudo muito estiloso. E depois, como é em banda desenhada, acaba por ser isso, acaba por ser tudo um exercício de estilo. Mas é giro, não é incrivelmente profundo, nem pouco mais ou menos, mas vale muito a pena ler, especialmente para pessoas que não estão muito habituadas a ler banda desenhada, que foi uma coisa que nessa altura eu me deparei-me com uma coisa que era o Southern Bastards, que também não tem nada a ver com a banda desenhada tradicional que nós estamos habituados a ver. Outro que é o Last Man, que também é muito giro. O Scalped é espetacular. O Scalped é uma história de um polícia infiltrado numa reserva índia nos Estados Unidos, e é muito giro porque pinta-nos um quadro da reserva índia nos Estados Unidos que se calhar é a verdade, que é a forma como os índios vivem nos Estados Unidos, que recebem cheques para existirem, porque é o cheque culpa branca, que recebem e depois têm casinos e álcool. Esse então, é da Scalp? Da Scalp, é scalp, remover o scalp. E é incrivelmente... É muito escuro no sentido de boa disposição. Sim, tirar o scalp disto tudo. É muito giro. Mas acho que o que eu tinha lido, agora voltando às 100 balas e estas referências todas que o Eduardo está a escrever, eu dou presente, já me ajudaste. O meu irmão mais velho gosta muito deste género, então eu dou-lhe graphic novels. O scalp é muito giro. O scalp não lhe dei, mas pronto, banda desenhada para adultos, de fantasia também. Mas o 100 balas, o que eu tinha lido era que o agente Graves, ele propõe a cidadãos normais a oportunidade de conseguirem a vingança que tanto desejavam a quem lhes fez mal. Sim. E oferece-lhes as provas que culpabilizam essas futuras vítimas, 100 balas que não são untraceable. Exatamente, não são detectadas, e imunidade total na vingança. E agora, uma arma qual limpa. o preço Sim, final? Mas isso é um jogo que ele faz. Isso é o jogo é o que lança a narrativa. E a narrativa são 100 números. Como as balas. Então é uma história de cada um a exercer a sua vingança em cada história, é isso? Não, porque depois há uma história por trás que nada tem a ver, que é, houve um problema com os Minutemen, que é a força que supostamente mantém o equilíbrio, e eles decidiram desaparecer. E mataram, acho que matam um membro de uma das famílias e depois desaparecem todas. Confesso, já não me lembro bem. Mas... Fica a recomendação. Sim, fica a recomendação. E é a reativação de alguns desses Minutemen, que eles estão todos sem memória. Minutemen. Homem minuto? Sim, porque Minutemen, salvo erro, teria aqui confirmado, não tenho a certeza, mas era uma força milícia, de milícias na formação dos Estados Unidos, que era mais ou menos uma força paramilitar. E eu acho que eles se basearam nisso. Okay. Mas posso estar enganado, teria aqui confirmar. Então, pronto, olha, este aqui, os autores, o Brian Azzarello, que é americano, e ele em criança lia comic books, lá está, e há uma série, tu deves conhecer, Eduardo, que é The Kingdom Come, é do Mark Waid, do Alex Ross,
tem uma personagem, o 666, que é Sim. baseada fisicamente no autor deste livro. Ah, é? Não fazia ideia nada disso. É uma honra para o Kingdom autor. Come, nem sei o que é. Então pronto, fica aqui também mais uma referência para este género. E depois o argentino, o ilustrador Eduardo Risso, é o criador do evento de Comics World mais importante da América do Sul, que é a Comic Convention Crack Bang Boom. Boa. Pronto, na Argentina. Os teus livros então, Mataram a Cotovia, Todos os Meus Amigos São Super-Heróis, The Blade Itself, o primeiro da trilogia, a trilogia Sendo que eu toda. acho que toda a trilogia vale a pena, especialmente exato. porque aquilo não funciona se não for lido tudo. Sim, o The Blade Itself é o nome, portanto, a trilogia da First Law Trilogy. Da First Law, sim. E o 100 Balas. Agora, destes 4 livros, enfim, um deles trilogia, escolhe um. Da trilogia? Não. Ok. Destes 4 livros, sendo que um deles, dos 4, são 3, é a trilogia, a escolher um. Acho que leva All My Friends Are Superheroes, porque não é nada pretencioso. É logo a primeira. Não que os outros sejam, nem pouco mais ou menos, mas é o que eu acho que consigo ler mais vezes. Se bem que eu já li todos, eu já li os outros várias vezes, portanto não sei muito bem. Sim, mas este é o que ofereces até, não é? Portanto, Eu ofereço porque é fora, porque não sendo um. Por exemplo, a fantasia, oferecer fantasia é difícil. Há muita gente que, quando ouve fantasia, tem logo barreiras à entrada. E o Game of Thrones, para o mal ou para o bem, quebrou muitas dessas barreiras. A malta comeu o Game of Thrones e veio tipo, ok, está bem. Mas já experimentaste explicar o Game of Thrones a alguém? não, e implorar o meu filho para não ver. É que parecemos malucos. Então há uns senhores que não morrem na neve e há uns dragões. Parecemos todos uns totós. Sim. Por isso é que o The Blade Itself, enfim, a trilogia First Law, foi durante um ano rejeitado por várias editoras. Porque era fantasia, provavelmente. Era fantasia, era exatamente. difícil. Mas é que eu nem sei explicar porque aquilo está tão bem escrito. Eu acho que dei o primeiro capítulo para leres do Sandang Lock, que é sobre ele, começa com Click Tap Pain. Click Tap Pain. É o som dele a que andar. é ele a andar e que tem sempre uma dor de lado por causa de uma perna. Ele tem um coto, a certa altura não tem um dos pés, tem um coto. E só isso, aquilo é tão. Acaba de ser tão Click, sublime. tap, dor. Click, tap, dor, exatamente. Ok. Então pronto, e aqui, quem não gosta de fantasia tem o pé atrás, espero que tenha ficado convencido. Se não, o Duarte escolheu então Todos os Meus Amigos São Super-Heróis. É mais mainstream, é mais para todos. Vou recomendar só mais um de fantasia. Se não tiverem grande paciência, leia O Nome do Vento. O Nome do Vento? O Nome do Vento, porque aqui também, num paralelismo, uma das coisas também que quebrou muito, eu acho, as barreiras com a fantasia foi o Harry Potter. E É cedo. inexorável. Assim, e cedo. E O Nome do Vento é de quem, sabes? o Nome do Vento é de um cavalheiro chamado Patrick Rothfuss. O Patrick Rothfuss tem um problema, porque O Nome do Vento também é o primeiro de uma suposta trilogia, que foi escrita para há 15 anos. O primeiro livro. O segundo foi para aí 6 ou 7 anos depois, e o terceiro não fazemos ideia. O gajo não o libertou ainda. E vai empurrando com a barriga. O segundo não é tão. está a crescer imenso. Deve estar gigante, está gravidérrimo. Mas também é muito giro e também. Então, o primeiro, o Name of the Wind, é um excelente livro. O Nome do Vento. Fica aqui também, vou escrever, mas já tenho aqui uma lista enorme. Então pronto, ficam aqui as recomendações do Duarte. E eu recomendo a quem está a ouvir e que, mesmo que não goste de fantasia, aliás, este livro não é de fantasia, é um romance agora que está em vogas, que se chama De Amanhã em Amanhã, da Gabrielle Zevin. Tenho ali, acho muito giro. Tens? Está a brincar contigo. Sabes porquê? Porque eu ia recomendar este livro, que é um romance. Não ia recomendar a ti, Duarte. Ok. Estou a recomendar a quem nos está a ouvir. É um romance, se bem que passa-se no universo dos jogos, porque os protagonistas criam jogos e lá está, é lá que aparece um dos livros que eu li, que aparece a referência de Dungeons and Dragons. Ok. Mas este livro eu recomendo a quem nos está a ouvir. E fez muito sucesso, e não é para quem seja como eu, não sou, do mundo dos jogos, não é? Agora, eu ofereço sempre um livro no fim, como tu sabes. Pois, por isso é que eu achei que ia ser esse. Por isso é que eu disse, nem ali, era só para ver se tu ficavas eu traria um plano B. Aqui não tenho um plano B, porquê? Porque trouxe-te uns livros que eu tenho a certeza que não traz, e eu no outro dia conheci o autor, e de repente era um homem que estava numa editora a falar sobre o seu livro, e ele começa a descrever-se como um nerd na altura em que ser nerd não era cool, adora a fantasia desde sempre, tinha dificuldade em encontrar livros deste género, lá está, porque desde que ele gosta, e gosta muito de Dungeons and Dragons, e de repente eu pensei, este homem está a falar do Duarte, e ele acaba a conversa a dizer, eu escrevi livros, e ele descreveu os livros dele como alguém deste universo, não é? E eu pensei, tenho que dar este livro ao Duarte, e ele, muito querido, autografou. Quem é? É o Luís Corte Real. Luís Corte Real? Eu acho que já li qualquer coisa de Luís Corte Real, peraí. Chama-se O Deus das Moscas Tem Fome, na Lisboa do século XIX, havia mistérios que mais ninguém ousava investigar. Olha que giro. O Luís Corte Real diz-me alguma coisa.
Porque vocês têm que ser amigos, têm que ir tomar um café. E já agora, o segundo volume, um pedido de ajuda do vice-rei egípcio, lança Benjamin Tormenta, que é o protagonista dos dois, no caso mais horrendo da sua carreira. Assim falou a serpente. Originalidade e excelência em literatura fantástica. Isto é o Benjamin Tormenta, as aventuras do Benjamin Tormenta, o detetive do oculto. Sim. E o segundo volume é Assim Falou a Serpente. E tem uns desenhos super engraçados. Pronto, estou a oferecer aqui ao Duarte os 2 livros autografados. Tem uma estética ultra-vitoriana, não é engraçado? Ok, então eu aproveito e digo, Luís Corte Real, se estiveres a ouvir, Luís, olha, faz-me um favor. Lê do Brian Sanderson o Mistborn. Não precisas de ler os primeiros 3, os segundos 3, a estética é completamente esta. E não sei se os outros 3 também são, porque eu não sei se são 9, são 7. Pronto, conversas privadas no grupo do Vale a Pena. Vale a pena, exatamente. Vale a pena leres. Se gostas desta estética. É ultra-vitoriana. Eu vou despachar, Duarte. Depois tomas café com o Luís. Beijinhos, obrigada por ouvirem. Para a semana. Obrigado eu.